Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de Tammuz, 5.783, dia 14 de julho de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Estamos hoje no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então, nós estamos hoje nesse momento, nos preparando para a entrada ao sagrado dia do Shabat, né? Sexta-feira, sexto dia da semana, sexta leitura, né? Então, nós estamos aí com as nossas duas porções da semana, Matot, Massé, né? E Matot já encerramos no dia de ontem, e nós estamos aí na Parashá Massé, viagens, jornadas, né? Caminhadas. E hoje, na sexta leitura, nós estamos em livro de Números, que vamos findar o livro de Números amanhã, e nós estamos aí no capítulo 34, a partir do versículo 16, e vamos até o capítulo 35, o verso 8 da nossa Parashá da semana, né? Na nossa leitura diária, nós temos aí hoje, né, a questão dos líderes tribais apontados, né, para dividir a terra. Temos aí Elazar, o Kohen Gadol, e temos Yehoshua, o filho de Nun, né, os dois líderes e duas posições de lideranças aí dentro do povo de Israel na partilha das terras, né, e Baruch Hashem por isso daí. E também vamos aprender aí, né, as ricas lições, né, do nosso mestre, do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, aquele que tem, de fato, o potencial para revelar-se como Mashiach, né, e que seja para brevemente em nossos dias. Amém, amém, né? Então ele nos trará palavras, né, sobre sermos embaixadores do amor, sobre a questão que a Torá é, de fato, a nossa proteção, né? E que nós possamos, assim, de uma forma peculiar, sermos sinais, né, para as pessoas, para seguirem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Vamos mandar o nosso Shabbat Shalom de hoje para as seguintes pessoas e os seus familiares, né, dentro desta nossa sexta porção, nossa sexta leitura, o nosso sexto dia da semana, né? Então, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, o Cláudio do Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal, o Carlos Magno Andrade Reis, de Euclides da Cunha e Simões Filho, lá na Bahia, a Maria Lúcia Monteiro, Fortaleza, Ceará, a Laura Jesus, a Eliana Ferreira de Nova Friburgo, né? Cidade Serrana, Rio de Janeiro. O Edgar Sá Pessoa Filho, né? Rio Maior, né? Município de Santarém, lá em Portugal, né? Então nós temos aí mais uma pessoa, né, de Portugal em conexão em A Tarde com a Torá. O Luiz Desch Noir, do Rio de Janeiro, o Eduardo Sadikoff, Eber Betancourt, Gilberto Luiz Andrade, de Teresina, Piauí, Denise Aires da Silva, da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, né? Baruch Hashem. A Miriam Oliveira Vidal, da Serra do Mel, Rio Grande do Norte, o Josué Ribeiro de Souza, né? Temos aí o João Nogueira, de Nova Resende, Minas Gerais, a Lucimar Oliveira, Minas Gerais, Nilce Locatelli, né, da cidade Lajeado, Rio Grande do Sul. Temos aí outra pessoa, outro visitante internacional, que é o Tomi Salgueiro, da cidade La Paz, na Bolívia, né? Então a Bolívia presente aí também. A Paula Tomé, Fortaleza, Ceará.
o Eduardo Faria, Rio de Janeiro, o Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo, a Poliandria Rocha, aqui de Bauru, ela é de Manaus, mas está atualmente em Bauru, a Poliandria Rocha. Então, bem-vinda aí ao nosso meio. Temos aí mais 2 visitantes internacionais, que é o Raim Semerenko, né, da cidade de Bet-Semes, lá em Israel. E também o David Lonzano, da cidade de Bogotá, na Colômbia, né? Então são mais esses 2 visitantes internacionais aqui, a eles e familiares, um Shabbat Shalom. E também nós queremos mandar aí, né, um Shabbat Shalom à comunidade Benei Noach de Sorocaba, né, que tem aí a liderança do Robert Ramos, e junto com ele está o Luiz Carlos Souza, o Lineker Pedrosa, o Rafael Boian, a Zuleika, o André, o Rafael, a Fernanda, a Hanna e o Jorge, né? Então, em nome desses, toda a comunidade de Benei Noach de Sorocaba, então fica aqui o nosso Shabbat Shalom, né? Baruch Hashem. Temos aí o Felipe Costa Oliveira, né, de Manaus, Amazonas, que está conosco aí também. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. A Maria do Socorro Salles, Brasília, né, capital federal, que está por aí também, né? Ok. Vamos ver a Lucimar, a Luciana Rodrigues, né, de Marília, a nossa região aqui de Bauru. Temos aí temos aí a Melo Lemos também presente. Quem mais está por aqui? Temos aí a Berenice Altafini, né? A esposa do nosso querido Emerson, aliás, do nosso querido Cássio, né? Cássio Altafini, né? Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que passaram aí por momentos muito difíceis, né? Nos últimos 30 dias. O Cássio, né? Uma parada cardíaca, né? Momentos muito tenso, né? Em que a família aí, Cássio e Berenice Altafini, passaram. Graças a Hashem, o Cássio já está em casa, recuperado, e algumas coisinhas, mas aí está se recuperando agora em casa, né? Então, né, que Hashem renove as forças, energias, a Berenice para cuidar aí de toda essa situação aí, né? Cuidando do esposo, o Cássio Altafini, as filhas, né? Juntamente aí com seus familiares, e que rapidamente o Cássio, né, esteja plenamente aí, né, curado de toda a parada cardíaca e aquelas sequelas que tiveram aí pelos momentos, né? Mas graças a Deus já está bem, está em casa, exames antes da alta, né, deram positivo. Então, que o Eterno complete aí as bênçãos na vida aí do casal Cássio e Berenice Altafini, né, nessa situação aí difícil que passaram aí, esses momentos aí, né? Que o Eterno complete a bênção aí na vida de vocês aí, e certamente conte com as nossas preces aí. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos no 6º dia da semana. Então nós temos pela frente aí, sem sombra de dúvidas, né, a questão do nosso Kabbalat Shabbat, né? Então hoje à noite, a partir das 20h15, diretamente da Sinagoga Benei Noach, Regional Bauru, na Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, né, Jardim Silvestre 2, ali vizinho do Meiridota, Bauru. Nós estaremos transmitindo, né, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações, né?
o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, né? Então nós estaremos aí com a nossa transmissão aqui pelo canal do Facebook do Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, a partir das 20h15, ok? Baruch Hashem por isso daí. A nossa aliá de hoje, né? Ela está dentro do aspecto aí sobre os líderes tribais, né? Apontados para dividir, né? A terra, né? Então, no capítulo 34, a partir do versículo 16, nós temos aí então a palavra, né? Deus falou a Moshe dizendo: esses são os nomes dos homens que dividirão como herança, né, a terra para vocês: Elazar, o sacerdote, e Yehoshua, filho de Num. Vocês tomarão um líder de cada tribo, um líder adquirirá a terra por vocês. Esses são os nomes dos homens, né, das tribos. Então, da tribo de Yehudá, Caleb, filho de Efuné, né, pela tribo dos descendentes de Shimon, Shemuel, filho de Amihud, e assim sucessivamente nós vamos vendo a questão dos líderes, né, dos príncipes de cada tribo, e nesse aspecto sendo feito a divisão aqui no capítulo 34, a partir do versículo 16 até o versículo 29. Né? Então aqui Rashi ele traz um comentário sobre essa questão, falando sobre dois tipos de lideranças, né? Ou seja, esses dois tipos de liderança estão caracterizados por duas dimensões. Primeiro, eles eram representantes comunitários cuja tarefa era cuidar das necessidades de suas comunidades. E a segunda dimensão, eles eram líderes designados por Deus, assim como nós vemos que Moshe foi indicado por Deus para ser o cabeça da nação judia. Assim também os líderes tribais foram apontados por Deus para ser os cabeças de suas tribos, né? Então a maior distinção entre esses dois papéis é que, como representantes comunitários, os líderes agiam como oficiais executivos em benefício do público, como agentes da comunidade. E, por outro lado, em sua função divinamente designada, os líderes permaneciam como indivíduos privados, que eram como soberanos ou cabeça, né, sobre aquele grupo, aquela tribo, etc. e tal, ficando separados do restante da sua tribo. Suas ações somente eram consideradas representativas de suas tribos, porque eles eram os membros mais importantes de cada tribo, então por direito próprio. E eles então eram um reflexo, né, de toda a tribo. Quanto à questão de Elazar e Yehoshua, né, de acordo com Rashi, o versículo se refere ao fato de os líderes tribais terem herdado a terra em benefício de suas tribos, né, através de Elazar e de Yehoshua, né, aqueles os que eram responsáveis, Yehoshua substituindo Moshe e Elazar substituindo Aharão como Kohen Gadol. Então eles estavam responsáveis exatamente por essa partilha da terra, né? Então, dentro desse aspecto da partilha da terra, nós temos aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, falando para nós que o verdadeiro líder máximo, né, e único de tudo e de todos, obviamente, é Deus, não tem outro líder máximo, né? Ele é o único líder máximo. Quando ele nos atribui uma tarefa na vida, o faz em função das nossas forças, talentos e faculdades particulares. É o que aconteceu exatamente com essa peculiaridade de cada príncipe, de cada líder, de cada tribo, dentro do aspecto força, talento e faculdades particulares. Portanto, se alguma vez desejamos que os nossos desafios específicos na vida fossem diferentes, devemos recordar que foi Deus quem nos atribuiu tais desafios, adaptando-os precisamente
as nossas capacidades e conforme o nosso melhor interesse a longo prazo, né? Nesse aspecto aqui, o que Rashi traz para nós e o nosso Rebbe traz para nós é que nós precisamos compreender primeiramente a questão, esses desafios que chegam até nós, bem como também essas oportunidades que nós temos aí de passarmos por testes e provas, é porque Deus ele está visualizando em cada um de nós as nossas forças, talentos e faculdades particulares, que são percepções peculiares de cada pessoa, certo? Então, nesse aspecto, Deus ele está permitindo com que tarefas e provas cheguem até nós, para que possam ser revelados exatamente esses aspectos da nossa vida, onde nós precisamos de fato estarmos cada vez mais conectados dentro do aspecto que Deus sabe o que está fazendo, que Deus te conhece muito bem. Ele não vai te dar a mais e nem a menos a permissão de você passar por provas e testes. Ou seja, ele não vai te dar menos, porque se ele te der menos, né, ou seja, uma prova fácil, sossegadona, né, como diz o outro aí, né, que não exige esforço nenhum da sua parte, então você vai perceber que você não vai valorizar realmente aquela prova, aquele teste que você passou, porque foi, entre aspas, né, foi muito fácil, foi muito banal ou algo semelhante. Então, na realidade, Deus ele permite provas e testes na medida de que o mínimo é exatamente o mínimo suportável para que nós não venhamos realmente espanar. E o máximo é o máximo suportável dentro da nossa medida, para que também não venhamos espanar. Ou seja, tanto no parte mínima como na parte máxima, o que Deus ele está visualizando em cada um de nós é força, talento e faculdades particulares, né? Peculiaridades individuais que cada pessoa tem no seu espectro individual. Ou seja, Deus ele permite provas e testes na medida exata. Nós não podemos reclamar, mas compreendermos que Deus está fazendo isto, para que nós possamos melhorar, possamos superar, sairmos das provas e testes provados, testados, né, mas vencedores, para que nós possamos ter outras novas provas pela frente, para sermos cada vez mais elevados. Esse é o propósito, sem sombra de dúvidas, que o Eterno concede a cada um de nós. Por isso, Deus, né, quem atribui a cada um de nós as provas e os testes, né, esses desafios que vêm aí pela frente, que estamos ou que está chegando, né, pela frente, adaptando precisamente as nossas capacidades conforme o nosso melhor interesse, né, do nosso dia a dia, a médio e longo prazo, sem sombra de dúvidas, certo? Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixarmos de confiar que Deus está fazendo, de fato, aquilo que é melhor, ok? No capítulo 35, né, que nós adentramos agora, né, do verso 8 até do verso 1, né, de capítulo 35 até o verso 8, né, nós temos aí exatamente a questão das cidades para os levitas, né? Então, Deus falou a Moshe nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, ao longo de Iarden, perto de Ierihó, né? Dizendo, ordene aos filhos de Israel. Lembrando que ao longo do Jordão e perto de Jericó significa exatamente perto dos dias de Mashiach, né? Então é isso que nós precisamos ver aí, sem sombra de dúvidas. Então eles deverão dar de suas propriedades de terra herdadas cidades para os levitas viverem, e vocês deverão dar aos levitas
espaços abertos, não cultivados, ao redor das cidades, para realçar a sua beleza, né? E o verso 6, né, diz assim: dentre as cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, que vocês designarão como lugares para onde um assassino pode se refugiar, né? Então é a cidade onde os assassinos vão ter proteção. Além disso, vocês providenciarão 42 cidades. Assim, o número total de cidades que vocês darão aos levitas será de 48 cidades, juntamente com os seus espaços abertos, né? Quando vocês derem cidades da terra herdada pelos filhos de Israel, vocês pegarão então mais terra de uma herança maior e menos terra de uma menor. Cada um dará cidades aos levitas de acordo com o tamanho da herança concedida a ele. Então, por isso, nós temos aí 42 cidades, né, para os levitas e mais 6 com chamadas cidades de refúgio para um assassino. Só que o detalhe aqui do assassino, né, amados, é o assassino involuntário. Não é aquele que premeditou matar alguém, mas por as forças alheias à sua vontade, né, acabou resultando na morte de alguém. Então essa cidade de refúgios, né, é a cidade para os assassinos dentro do aspecto jurídico, né, é chamado de homicídio culposo, que significa que não desejava o resultado. Ele não queria aquele resultado, mas por forças alheias à sua vontade, acabou resultando na morte da vítima, né? Então, até o julgamento final, esses assassinos involuntários, eles ficavam nas cidades de refúgio para proteção, para dar sequência, né, ao processo legal, formal e legal, para que não parasse dúvidas na decisão final, né? E a decisão final, que era feita pelos juízes, ela era feita de fato de acordo com a sua carta magna, né? Com a sua Constituição Federal máxima, né? Que é exatamente a própria Torá, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós temos aí, segundo os ensinamentos racídicos, né? Que as cidades de refúgio era exatamente uma proteção para o assassino involuntário, né, até o julgamento final, e a sua estadia ali não era cobrada em hipótese nenhuma. As próprias cidades de refúgio, elas sustentavam o assassino involuntário durante o seu período de refúgio até a sentença final ali, ok? Então, por isso, ele ficava ali tranquilamente, ok? Dentro desse sentido aqui, nós temos aqui, numa contradita, por assim dizer, né, do nosso Rebbe Menahem Mendel, falando exatamente sobre a questão de sermos embaixadores de amor, ok? Então, a razão pela qual parte das cidades levitas serviam como cidades de refúgio era porque a vida dos levitas era a antítese do assassinato não intencional. Desta forma, o confinamento do assassino não intencional em tais cidades cumpria a função de neutralizar o efeito do seu crime. Os assassinos involuntários estavam sujeitos à pena capital, né? Essa era a sentença deles. Somente se o crime houvesse sido obra de sua negligência. Então ele sabia que se durante o processo legal fosse provado que ele foi negligente, então ele seria condenado. Mas se fosse provado que não houve negligência da parte dele, que o resultado negativo dessa história de tirar a vida de alguém foi alheio à sua vontade, né? Então aí sim ele seria absolvido dessa prática de assassinato, ok? Então, e a questão de neutralizar o efeito do seu crime, né? Era exatamente fazer com que ele tivesse refúgio nas cidades de refúgio. Ali ele tinha proteção.
a família, né, os familiares da vítima não poderiam adentrar na cidade para, né, para fazer justiça, por assim dizer, mas, ou seja, para poder tirar a vida de quem tirou a vida do seu parente, né? Então, dessa forma aí, ele tinha proteção. E as pessoas da cidade de refúgio, elas tinham, por um, entre aspas, dever de ofício, de amar ali aquele visitante, ok? Até o final do processo legal, né? Onde sairia a sentença ou culpado ou inocente, a cidade de refúgio, ela tinha que receber a pessoa com amor. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala embaixadores do amor, né? Os assassinos involuntários, apesar de estarem sujeitos à pena capital, somente se o crime houvesse sido obra da sua negligência. Uma negligência que resulta na morte de outra pessoa implica num descuido e desdém flagrantes do bem-estar dos demais. Esta insensibilidade aos outros se põe de forma absoluta aos ideais da irmandade, exemplificados pelos levitas. Então o papel deles é conectar o povo judeu com Deus através do serviço do Mishkan, o serviço no templo posteriormente, e conectar os judeus entre si ao lhes ensinar a Torá, né? Então, nesse paradoxo, né, em que chega entre eles, né, a cidade de refúgio, uma pessoa acusada de assassinato, né? Enquanto que as pessoas, os habitantes ali da cidade, eles já vivem esse amor fraterno, real e verdadeiro. Agora chegou um visitante, eles têm que estender esse amor sincero e verdadeiro, fraterno, né, ao visitante e aguardar a sentença final. Para o Atadonai do Reino Merial, Lanche, Hakuni Abidioru. Nesse sentido, amados, então, embaixadores do amor, né, o papel dos levitas é conectar o povo judeu com Deus através do serviço do Mishkan e no templo posteriormente, e conectar os judeus entre si ao lhes ensinar a Torá. Lembrando que nós estamos falando aqui a partir do ponto de vista judaico, e nesse sentido as cidades de refúgio está dizendo com referência ao judeu, explicitamente, né? Ao não judeu, ele tem as suas leis entre as nações. Então, deste modo, todos nós podemos aprender dos levitas e imitá-los. Devemos buscar melhorar a nossa própria ligação com os nossos próximos, né? O nosso semelhante, a conexão de uns com os outros, e também melhorar a sua ligação com Deus, para assim garantir que nenhum dano físico ou espiritual aconteça com ninguém, né? Então, embaixadores de amor que o nosso Rebbe Menachem Mendel quer traz para nós, melhor dizendo, Baruch Hashem, né? Uma pequena queda do sinal da internet, mas já de volta, Baruch Hashem. Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós podemos aprender dos levitas, né, e imitá-los, é exatamente buscar melhorar a nossa própria ligação com o nosso próximo. Então, o nosso relacionamento com o próximo é baseado naquilo que o Rabi Akiva disse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 21, 18 e 19, né? E vivermos essa realidade, e dentro dessa realidade, nós estarmos nessa conexão com esse amor fraterno verdadeiro, para com o próximo, para que cada um possa ter uma conexão com Deus, e não chegar aí a entreveros da vida no campo negativo e destrutivo, né? Então, a preocupação fundamental como embaixadores de amor é garantir que nenhum dano físico ou espiritual aconteça com ninguém. Ou seja, nós precisamos levar cada vez mais avante, certo? Exatamente
o amor fraterno, real e verdadeiro, né? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo, né? Então, dessa forma, nós temos aí nas cidades de refúgio aquilo que os nossos mestres chamam de, principalmente o Urashi, né? E o nosso Rebbe, sobre a questão dos sinais do alto, né? No sentido ideal, devemos tentar ser mais do que meros sinais de trânsito, né? Ou seja, você fica aí no sentido de anunciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e às vezes você fica que nem um guarda de trânsito, né? Fica ali apitando, né? E mostrando a direção a seguir. Então aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos ir além de colocarmos diante das pessoas sinais do caminho que deve seguir. E para isso, diz, né, podemos ser sinais vivos e não um sinal inanimado, e nos aproximar das pessoas para não apenas ajudá-las, como também, se necessário for, torná-las conscientes de que a mais importante de suas buscas deve ser como viver uma vida que seja sagrada e divina, né? Então, o aspecto que nós precisamos levar às pessoas é exatamente essa questão, que elas precisam seguir um caminho, né, de forma consciente, realmente valorizando, dando a devida importância àquilo que Deus tem proposto diante de nós, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, para não perdermos o foco da nossa missão, da nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E como nós vimos aí, né, dentro desse aspecto aqui dos comentários, né, é que, na realidade, nós estamos vivendo os dias de Mashiach e nós precisamos conduzir as pessoas exatamente para essa verdade. Nós não podemos ficar de forma alguma como pessoas, como se fôssemos seres inanimados, sem vida. Você precisa dar vida para você. Você precisa dar vida para o próximo. E por isso nós não podemos ficar estacionados, parados, escondidos. Nós precisamos levar cada vez mais firme e forte para frente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E dessa forma estaremos fazendo com que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém e amém. Ok? As luzes especiais de Shabbat hoje serão acesas às 17 horas e 17 minutos, né, horário de Brasília, né? Então, às 17 horas e 17 minutos, né, aqueles que estão dentro do fuso horário de Brasília, faz o acendimento das luzes especiais de Shabbat, né? As duas chamas, né? E por um motivo alheio à vontade, né, da família, assim que a esposa chega em casa, né? Então ela faz o acendimento das luzes normalmente aí, ok? Então, amados, né, às 20 horas e 15 minutos, nós temos aí a nossa transmissão ao vivo e a cores, de Bauru para o Brasil e para as nações, do Kabbalat Shabbat. E nós aguardamos vocês, então, nesse nosso novo encontro, né, daqui a pouco, às 20 horas e 15 minutos. A você, família, a você, comunidade, sinagogas Bnei Noach, né, regionais, o nosso humilde Shabbat Shalom para vocês, com muita luz divina, com muita presença divina, e que seja um Shabbat especial para cada vida, para cada família, cada comunidade e cada sinagoga Bnei Noach regional. Ok? Então até daqui a pouco com a graça de Hashem. Shalom, shalom, amados. Aliás, um Shabbat Shalom para você e toda a família e todas as comunidades Bnei Noach.